Bom dia a todos os ouvintes da Rádio do Arraial do Vale. É uma grande alegria estarmos novamente aqui no nosso programa de quarta-feira. Olá, bom dia a todos que estão nos ouvindo no dia de hoje. O nosso estudo será baseado no Caderno de Estudos Bíblicos do Programa de Evangelização e Mordomia, o PEM, é o volume 32, Igreja em Grupos. E esse estudo é do pastor Werner Sonta. E nós faremos uma reflexão no estudo 10, a vida santificada. E o texto base é Efésios 4, 17, 5, 21. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam aos outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, e não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas as coisas para a luz, pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz: você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo o iluminará. Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas como os sábios.
Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Animem uns aos outros com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai. Sejam obedientes uns aos outros, pelo respeito que têm por Cristo. Até aqui a leitura. O que distingue o cristão do incrédulo? Segundo Efésios 4, 17 a 24. Nesse trecho, o apóstolo mostra aos seus leitores a diferença entre o pensar, viver e agir dos gentios. Isto é, dos que não têm fé e não são cristãos. Em contraste com a vida e ação do cristão, quando se torna uma nova criatura. Vejamos algumas características apresentadas neste texto. Gentios andam na vaidade dos seus próprios sentimentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, segundo o velho homem. E os cristãos? Como vivem os cristãos? Submissos à vontade de Deus. Se revestem com o novo homem. Andam em justiça e retidão, baseados na verdade. O cristão, ele não é perfeito, mas ele tenta viver uma vida mais correta possível. Como nós conseguimos identificar o cristão pelos seus atos e maneiras de viver? Baseado nessa pergunta, nós podemos pensar como um cristão age, como uma pessoa que realmente tem a fé em Cristo, tem o seu coração cheio de Cristo, cheia da fé pelo Espírito Santo, como que ela age em determinada situação, como que ela vai refletir isso aos seus irmãos. A palavra de Deus nos leva a ter uma vida santificada, ou seja, uma vida dedicada a Deus. O que seria uma vida dedicada a Deus? No momento que nós somos convertidos, nós somos chamados a viver uma vida de mãos dadas com Cristo. É certo que nós não seremos salvos por aquilo que nós fazemos, mas o cristão tenta fazer o melhor possível. Assim como o apóstolo Paulo fala nesse trecho, aqueles que roubavam, aqueles que mentiam, que não façam mais isso. Os que roubavam, que comecem a trabalhar. E o cristão precisa refletir esse amor de Deus para os demais. Deixar que esse amor transforme a sua vida e desta maneira transmitir esse amor para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas também venham a conhecerem esse amor e também serem participantes do corpo de Cristo. Admoestação para a santidade. Em Efésios 4, 25, 5 a 2. Aqui encontramos orientações para uma vida santificada. É uma exposição prática dos mandamentos de Deus. O fato de sabermos que o cumprimento dessa lei não nos faz merecedores da salvação, o que Paulo ensinou com muita ênfase, pode nos levar a pensar que não é importante orientar nossa vida pelas determinações da lei. O cristão, porém, não cumpre a lei para merecer a graça de Deus, mas a cumpre porque foi agraciado por Deus. A vida santificada é uma vida de gratidão por tudo o que Deus lhe concedeu, seu amor, perdão, salvação, a conquista que Cristo fez por nós, além de muitas outras bênçãos. Por gratidão, devemos e queremos ser imitadores de Deus como filhos amados. Uma imitação dificilmente é perfeita, mas procura ser tão perfeita quanto possível. Não conseguiremos ser iguais a Cristo, mas nos esforcemos para copiar as suas virtudes. Não conseguimos amar o próximo como Cristo nos amou e se entregou a si por nós, mas queremos ter esse amor como exemplo da nossa conduta. As normas de conduta em relação ao próximo dispensam maiores comentários. Todos sabemos o que é mentir, furtar. Viver uma vida santificada não é apenas deixar de fazer o que é proibido.
mas também fazer o que é recomendado, evitar mentir, furtar, injuriar. E o que seria bom a gente fazer? Falar a verdade, ajudar o nosso irmão, dizer palavras que edificam, ser compassivo, ter compaixão, tratar os outros como nós gostaríamos de ser tratados, com carinho, com respeito. O que o arrependimento significa para uma mudança de vida? E nós, erramos mais por transgressão ou por omissão? Uma coisa é certa, sem arrependimento não há uma mudança de vida. Arrepender-se significa entender que aquilo que eu fiz foi errado, aquilo que eu fiz magoou alguém, aquilo que eu fiz foi algo que Deus considera errado. E se eu entendo que isso magoou alguém, fez mal para uma pessoa e vai contra aquilo que Deus espera de mim, no momento que eu me arrependo sinceramente e peço perdão para Deus, eu mostro meu real arrependimento. E se nós somos cristãos realmente, nós precisamos entender que precisamos nos arrepender, que precisamos do perdão de Deus diariamente em nossa vida. E quanto aos erros, eu acredito que nós erramos tanto de uma forma quanto de outra. Quando eu cometo o ato da transgressão, quando eu falo mal do meu irmão, quando eu ajo de maneira furtiva com meu irmão, quando eu invento, quando eu minto, então eu estou transgredindo. Mas eu também peco por omissão no momento que eu não falo de Deus para as pessoas, no momento em que eu não perdoo o meu irmão, no momento em que eu não peço perdão. Eu vejo que nós erramos das duas formas, tanto de uma quanto de outra. E aí entra a questão da primeira pergunta. Se eu mudei de vida, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que mudar as minhas atitudes para que eu realmente mostre que eu sou cristão, para que eu realmente demonstre que a minha vida é baseada no que Cristo fez por mim. Ou seja, não podemos nos esconder e não temos motivos para nos justificar. Nós erramos das duas formas, tanto por transgressão quanto por omissão. Os frutos da luz, conforme Efésios 5, 3 a 21. O versículo 3 coloca em destaque negativo coisas que nem devem ser mencionadas pelos cristãos, tais como a desonestidade, a falta de honra, a cobiça. Então nós vemos que nós cristãos não devemos ter esse tipo de ato. No versículo 5, ele também fala da questão do pecado, a impureza, a avareza. E Paulo, ele chega em pecados um pouco mais específicos, tais como os nossos desejos excessivos, e seja do tipo de desejo que for, quando ele é excessivo, ter dinheiro demais, desejar cada vez mais e mais e mais e mais e nunca estar satisfeito com o que a gente tem. E seja para o que for, seja para guardar, seja para dar, seja para sustentar a família, seja para ter dinheiro guardado no caixa da igreja. Para que eu quero mais e mais e mais dinheiro dentro de um caixa de igreja? O dinheiro está ali, ok, a gente tem que usar para servir os nossos irmãos, a gente tem que usar para reformar o nosso templo, mas a gente não precisa agir com ganância para dentro da igreja também. De acordo com essa informação, quem se salva então? As pessoas que vivem nesses pecados desejam coisas mais do que Deus. Querem mais a coisa do que amar a Deus. Então, com essa atitude, elas cometem a idolatria, que significa ter essas coisas em lugar de Deus. Quem vive assim, nem deseja estar no reino de Cristo e de Deus, caindo eventualmente em algum desses pecados. Mas, havendo arrependimento, também podem receber o perdão. Em termos gerais, o trecho nos diz que devemos andar como os filhos na luz. As ações virtuosas que são agradáveis a Deus não têm necessidade de ser escondidas. Os erros e pecados nós procuramos esconder. Por isso, o que eles fazem em oculto, o só referir
é vergonha, no versículo 12. Então nós podemos dar destaque nos versículos finais, nos quais nós somos incitados ao culto, ao louvor e às ações de graça, ao agradecimento a Deus. Nós também vemos a questão de eu nunca estar errado, a culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. O outro errou, o outro fez, o outro me levou a pecar. A gente nunca assume o que a gente tem de parte errada. A gente apenas justifica o nosso erro. Pastor, justificar o erro para Deus, Ele compreende a gente justificar o erro sem se arrepender? Aí nós voltamos lá no Éden, com Adão e Eva, justificando o seu pecado, colocando a culpa um no outro. Essa é a desculpa mais antiga que nós temos registro. E isso é típico do ser humano, colocar a culpa um no outro. E não, nós não podemos nos justificar a Deus. Nós somos pecadores. E como isso tudo fala, nós precisamos ter uma mudança de vida, uma mudança de pensamento e reconhecer, sim, eu sou pecador. Sim, eu preciso de Cristo na minha vida. E sim, eu preciso do perdão. E eu só consigo o perdão através do arrependimento e não da justificação, porque somente Cristo nos justifica perante Deus. Então, para encerrarmos esse nosso estudo, vou pedir que coloquem todas as suas grandes aflições, principalmente quando você não consegue perdoar ou se sentir perdoado. Peça perdão para Deus, Ele perdoa se você estiver arrependido sinceramente de coração. Também coloquem toda a sua gratidão, tudo o que Deus lhe dá, todas as bênçãos que mesmo quando a gente não enxerga, elas estão presentes nas nossas vidas. Coloquem em oração, fechando seus olhos, baixando sua cabeça, respirando fundo e entrando em contato com Deus. Senhor Deus, como é grande a diferença entre nossa conduta e santidade que requeres dos teus filhos. Temos que reconhecer que nossa vida e nossa conduta muitas vezes te decepcionam. Pedimos o teu perdão, tenha misericórdia de nós, não nos deixes cair em tentações e ajuda-nos a andar sempre na luz, ensinando o caminho em que devemos andar. Por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós te pedimos. Amém. Eu agradeço ao Senhor Jesus que nos permitiu estar novamente aqui e agradeço a todos que estão nos ouvindo e desejo um restante de dia muito abençoado. Também quero agradecer, primeiramente a Deus, por nos proporcionar mais este momento e agradecer também a todos que estão nos ouvindo, desejando um abençoado dia. Se sofrimentos te causei, Senhor, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor.